Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Maternando com Amigas. Hoje o tema vem meio que ao inverso do tema da semana passada. A gente falou da última vez a respeito das mães que decidem não voltar ao trabalho depois da licença maternidade. Mas e quando você quer voltar? Você decide que tem que continuar a sua vida, chega lá no seu trabalho toda feliz depois dos seus 6 meses, 4 meses, independente do tempo que foi a sua licença maternidade, e encontra tudo diferente. E aí fica aquele questionamento: o que vai ser de mim? E, dito e feito, passam alguns dias e o que acontece? Demissão. E aí fica aquele sentimento com aquela certeza de que você é substituível em todos os lugares, menos na sua casa. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma grande amiga minha, que é a mamãe da Martina, que tem 9 meses, que é formada em marketing e se chama Emily. Amiga, obrigada por ter vindo, por compartilhar um pouquinho da sua história, né, dessa questão que a gente também precisa falar, tá? O mundo, não podemos generalizar, mas de uma certa forma ele não tá preparado para funcionárias mães, tá? Por quê? Porque todo mundo é substituível. E a Emily tá aqui justamente para contar um pouquinho da história dela e o quanto ela conseguiu usar isso de uma forma positiva também, né? Porque tudo tem um lado ruim e o lado bom na vida. Sim, com certeza. É um prazer estar aqui, contar um pouquinho, né, de como é essa diferença quando a gente sai do mundo corporativo e vive nessa imersão que é ser mãe, né? Então, é uma experiência, assim, radical, porque você vive ali intensamente longos anos trabalhando, vivendo só a sua vida ali na frente do computador, enfim, fazendo o que você faz, né? E aí, de repente, você volta com aquele turbilhões de emoções que é o começo o começo não, né? Mas a maternidade em si, mas aquele comecinho de que você não sabe pra onde vai, não sabe o que faz. E aí, quando você volta pro trabalho, você fala, não, pera, essas pequenas horas que eu tenho aqui sou eu, Emily, né? Como pessoa, como mulher. E aí você chega com aquele baque de que, não, calma, não é bem assim. Então, foi uma experiência, assim, né? Eu fiquei 4 meses de licença, que eu já acho, assim, pouco tempo, né? A gente sabe, e não são todas as empresas que acatam essa acho que é lei, né? Não sei se chega a ser uma lei. Até onde eu sei, a empresa escolhe se ela quer fazer a empresa cidadã, meses, né? Alguma coisa assim. E a empresa que eu trabalhei não tinha isso, então eu fiquei somente 4 meses de licença. Então, quando tava ali perto do 3º mês acabar, eu tava desesperada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, já tem aquele negócio de, com quem que eu vou deixar bebê? Precisava deixar com a minha sogra, com a minha cunhada, com a minha mãe, enfim. Então, é todo aquele trâmite de ter que sair mais cedo de casa pra deixar bebê. E aí, ok, a gente conseguiu organizar tudo isso. Aí, eu voltei com 4 meses, voltei pra empresa. E aí, já tava tudo diferente. Já não era era mais. Primeiro que já tinha trocado toda a equipe, então eu cheguei e eu me sentia a pessoa nova da equipe. Eu falava, nossa, gente, quem é você? Quem é você? Né? Então já tem aquele primeiro baque ali, aí você começa a ver que as coisas realmente não são mais aquilo que era quando você saiu há 4 meses atrás. Óbvio, né? A empresa, ela não para. É o que eu falo, o único mundo que para é o seu. Todas as pessoas ao seu redor... Adorei. Todas as pessoas ao seu redor continuam vivendo. Sim, né? Então, eu tive essa experiência antes ainda, porque a Martina ela acabou ficando na UTI por 7 dias. Eu parava pra pensar e falava, cara, tá todo mundo vivendo. Assim, né? Ao meu redor, todo mundo continua trabalhando, todo mundo continua com a sua casa, com a sua família, enfim, com seus filhos. E eu tô aqui nesse negócio, assim, tipo, nesse mundo horrível, né? Que é a UTI. Então, quando eu voltei pro trabalho, foi a mesma situação que eu falei, a vida de todo mundo continua, né? A minha continua e eu preciso trabalhar, focar aqui, e a empresa continuou trabalhando nesses 4 meses que eu tava fora. E, assim, antes de sair, eu já tive, né, diversas conversas ali de como seria quando eu voltasse. E aí, nesse meio tempo desses 4 meses, a empresa inteira em si mudou, né? Muitas coisas mudaram dentro da empresa que eu trabalhava. E aí eu voltei e eu falei, pera, tá muito diferente
de quando eu saí. Tinha uma pessoa no seu lugar de fato, porque é meio que comum, né? Alguém tem que fazer o que você fazia na sua ausência. Exatamente. E assim, a princípio já foi muito difícil achar alguém pra ficar no meu lugar, né? A pessoa foi contratada pra ficar, porque não tinha relocado. Exato. Na verdade, a gente até tentou, né, na época, colocar alguém, mas acabou que não deu certo, então eles contrataram uma pessoa pra ficar. E aí, ok, Emily, quando você voltar, vai estar lá seu lugar, né, e tal. E aí acabou que a pessoa, ela foi se dando muito bem no cargo, né, ela foi crescendo, foi mostrando ali as suas qualidades, enfim, que é o que uma empresa busca. Sim. Né, a gente pensando a frio modo, assim, né, sendo frio ali, tirando essa parte da maternidade, e não que esteja errado. Não, a funcionária tá certa. Exato, não que esteja errado, mas ninguém pensa ali nessa questão mais empática, né? De como vai ser a cabeça de uma mãe quando ela volta a trabalhar? Porque você tem a preocupação se seu filho tá bem, se seu filho tá comendo, se seu filho tá fazendo as coisas que precisa, enfim. Ninguém pensa nisso. E é uma coisa que é horrível, porque você percebe que quem se preocupa com você é a sua família, seus amigos, e ok, é isso. Sim. Né? É um lugar que você achava que acontecia, e isso acontece em muitas empresas, né? Eu acho que é mais comum. Eu acho que toda empresa, no fundo, mesmo a gente não querendo aceitar, te trata como um número lá dentro. Mas com certeza. Né? Você sempre é uma pessoa só. Exato, em qualquer lugar que for, né? Não um lugar específico. Porque, querendo ou não, quando a gente volta a trabalhar, uma mãe, ela tem outras preocupações, né? Sim. Então, é diferente, por exemplo, do pai. O pai, ele tá ali, o homem, na verdade, né? Ele tem quando ele entra em um hiperfoco ali de trabalho, acabou, ele não pensa em mais nada. Por exemplo, vocês que são dentistas, meu marido também é dentista. Eu falo pra ele, é bem mais fácil você conseguir focar ali 100%, porque atendendo, você não consegue pegar um celular. Quem trabalha na frente do computador, é muito fácil você ir ali, você pega o celular, você abre o WhatsApp web, você pergunta se tá tudo bem, você pede uma foto, e você tem as preocupações, porque é aquele negócio, ninguém faz como uma mãe faz. Então você tem a preocupação, será que tá comendo? Será que tá dormindo? Será que tá brincando? Porque a nossa cabeça não para, né? Não é exatamente isso. Qualquer lugar que eu estiver, sem as crianças, eu vou ficar mandando mensagem. Amor, tá tudo bem? Exato. Se for ao contrário, ele não fica me mandando mensagem durante o dia. Pra saber se tá tudo bem. Vai mandar uma vez à noite só. Exato. Né? Bizarro. E aí, como ela tá? Tá bem? Tá bem. E aí, eu que vou mandando foto agora, né? Mas aquele negócio diferente, né? Então, por isso que quando é pra uma mãe é mais difícil. Não é nem aquele negócio de, porque é mulher. Não, é porque é mãe. É diferente, as situações são diferentes, né? E realmente, assim, eu não discordo de que a produção cai. Porque tem a questão hormonal também, né? A gente certeza, tá no puerpério, assim, tá tudo... Um turbilhão de emoções. Eu, graças a Deus, não tive um puerpério tão difícil, né? Por mais que a Martina ficou na UTI, a minha família, a família do Gustavo, eles ajudaram muito a gente. Então, querendo ou não, eu consegui passar por um puerpério tranquilo. Mas isso não muda o fato de que os hormônios estão lá. Eles estão ali, a flor da pele. A gente não sabe nem o que a gente pensa se é verdade. Deixa eu só fazer uma pergunta, antes de você seguir com a sua introdução. Quando você voltou da sua licença maternidade, você quis voltar ou foi só ou foi por obrigação? Tipo assim, questão de necessidade financeira mesmo? Sim. Ou você faz parte das mulheres que, mesmo com dor no coração, falou, não, eu quero voltar? Na verdade, assim, foi um pouco dos dois, né? A gente teve a necessidade de que eu voltasse, enfim, eu tinha convênio, a Martina tinha convênio, então tem essas questões. Benefícios que nós dentistas temos. Eu tinha um convênio muito bom, né, que foi até onde eu tive a Martina, enfim. E essa questão pegava muita gente, porque a gente pensava, né, poxa, aí você vai sair, não vai ter, né, e tudo mais. Então, isso acabou pesando na nossa decisão, mas eu também queria voltar. Né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito assim independente, então esse tempo que eu tinha de ir trabalhar e voltar, por mais que assim era muito longe, eu trabalhava em Santana, então, e eu moro na Vila Prudente, então assim, era completamente assim, era um trânsito absurdo, mas ainda assim, eu quis voltar. Eu fiz essa pergunta porque na semana passada nós falamos justamente quando você ama o trabalho e você não quer voltar mesmo assim, entendeu? Então, eu fiz essa pergunta justamente pra gente ver que existe também o lado da pessoa que quer voltar. Então, ok,
tinha essa questão do benefício e tudo mais, mas você também não sentiu no coração que era hora de parar. Sim. E quando a gente sente assim, tipo, eu quero ficar um tempo, a gente vai dar um jeito. Exato. No modo geral, exatamente. Né? E na verdade eu sempre pensei, eu falei, cara, eu sou muito nova. Ah, gente, vocês não sabem desse detalhe. Emily, quantos anos você tem? 21. Nos humilhou. Gente, formada, trabalhadora, casada e com filho. Tá. E eu sempre pensei, eu falei, cara, eu sou muito nova pra parar. Porque assim, a vida inteira eu falei que eu não queria ser mãe, né? Então tem essa questão também. A Martina não foi uma casa, nós planejamos a Martina. Mas antes de conhecer o Gustavo, eu sempre falava, não, eu não quero ser mãe, eu não vou ser mãe. E eu já tinha isso certo na minha cabeça. E aí quando você conhece uma pessoa que você tem visão de família, né? Ele tem uma família muito unida, eu tenho uma família muito unida também. Então eu parei pra pensar e falei, não, eu quero. E aí quando voltou essa questão de trabalho, eu falei, poxa, não vou parar de trabalhar agora, né? E outra, o cargo que eu estava, eu construí ele do zero, né? Eu construí o meu cargo sozinha. Eu entrei fazendo uma coisa, eu fui construindo aos poucos e eu tava em um lugar que eu construí sozinha. Então eu falei, cara, eu não posso abandonar o barco, né? Olha só, desse jeito. como a gente pensa em tudo, né? Eu falei, cara, eu não posso abandonar tudo assim, né? A questão de trabalho. E eu falei, não, beleza, eu vou voltar, se eu ver, a gente conversou tal, se eu ver que tem necessidade de parar, a gente vê o que faz. E ok. E aí, quando eu voltei, eu vi que a situação estava totalmente diferente do que eu tinha deixado, do que eu tinha planejado e organizado, né? Eu acho que quando é combinado, não sai caro, né? Mas aconteceram diversas coisas que eu comecei a olhar ali, né? E eu falei, talvez eu não me encaixe mais aqui, né? Porque eu vi que tava tudo muito diferente, assim. Então, eu acho que era o momento, foi o momento que eu olhei e eu falei, poxa, eu tô saindo. Foi bem a época que tava aquele frio de 9 graus em São Paulo, tava um frio assim absurdo. E a Martina tinha 4 meses. E, bom, eu passei pela UTI, o meu maior medo, acho que o maior medo de todas as mães é a bronquiolite. E era bem a fase, assim. Então, eu falei, poxa, eu saía com ela no frio de 9 graus, 6 horas da manhã, pra levar ela até minha sogra, porque ela ficava com a minha sogra e com a minha cunhada, pra chegar aqui e eu não estar feliz, né? Eu não estar feliz onde eu estou, porque já não era mais o lugar que eu tinha deixado, né? Então eu voltei, aí eu vi que tava tudo muito diferente, aí eu falei, pô, tipo, acho que não dá pra mim, né? Acho que... E aí eu comecei a ter crise de ansiedade por não estar no meu controle. São coisas que infelizmente não tá ao nosso controle, não é a gente que toma essas decisões, né, de o que você faz, o que, enfim, por mais que foi combinado, mas a empresa ela precisa funcionar, é uma engrenagem, então... Quanto tempo demorou desde que você voltou até você ser demitida? Um mês, exatamente um mês. O fato de você ter construído o cargo, ter feito tanto, assim, com muito amor e carinho, te fez ficar ainda mais triste com essa demissão? Com certeza, porque é que assim, eu voltei e aí eu vi que tudo, absolutamente tudo que eu tinha feito não era da forma que eu deixei. E assim, é lógico, coisas mudam pra melhor, coisas, né, crescem, enfim. Mas nada do que eu demorei 1 ano e tantos meses pra fazer tava do mesmo jeito, né? E aí eu pensei, eu olhei e eu falei, cara, tipo, eu fiquei quanto tempo construindo tudo isso pra já não ser mais dessa forma, né? E lógico, tudo que é bom é pra agregar, mas não era mais bom pra mim. Era bom pra empresa, claramente, mas pra mim não era. E aí eu olhei, eu parei pra pensar nisso e aí já não... Quando eu fui mandada embora, quer dizer, eu sofri antes, né, assim, nessa questão de ver que já não era mais o meu lugar. Porque a gente também precisa entender quando é o seu lugar, né? O lugar que não te faz bem, ele não te pertence. Então, eu comecei a ver e aí eu conversei, cheguei a conversar, eu falei, olha, se não fizer sentido eu me manter aqui, me manda embora, porque pra mim, dessa forma que tá, também não faz sentido. Eu lembro que em um encontro nosso, a Emily me falou exatamente essa fala. Tô me sentindo perdida e tô me sentindo largada. Eu lembro de você me falando, Sim.
Na empresa, tiraram o meu cargo, colocaram uma outra pessoa no meu lugar e eu não estou fazendo nada. Ninguém tem onde me colocar. Eu me sinto, tipo, largada lá dentro. Eu lembro que você tava muito chateada com essa situação. Você falou, pô, ninguém tá me valorizando. Eu fico pedindo pra alguém me dar um trabalho. Eu lembro de você falando isso. E ninguém me dá, porque eles não têm o que fazer comigo. É muito doido também, né? Porque você sai deixando tudo esquematizado, você já volta com o coração apertado, porque nunca vai ser fácil deixar um filho, e aí você chega lá, você sente que você não foi valorizada, que ninguém, né, pensou em você, em tentar, sei lá, amenizar um pouquinho a situação pra te deixar um pouquinho mais confortável. Foi exatamente isso, assim, eu falei, poxa, eu tô perdida, porque eu já não fazia mais o que eu fazia, né, eu voltei pro cargo do início, né, que era aquilo que eu fui contratada para fazer, mas não foi pensado nesse lado humano, né, de uma pessoa pensar de como uma mulher vai voltar, não a Emily, não é a Emily, mas como uma mulher, uma mãe de primeira viagem, enfim, né, e não foi pensado isso em como seria o meu pensamento, então eu sofri bastante, tanto que antes de ser mandada embora eu fiquei uma semana afastada, com ansiedade, e aí... Mas foi assim, eu acho que foi por muitas emoções, né? Assim, bebê novo em casa, a família muda, tudo muda. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, agora vai ser o meu momento ali de pensar em outras coisas. De segurança, né? Porque é onde você sabia como funcionava. Exato. Né? E era assim, aquele negócio de... tá nas minhas mãos. Eu tinha um cargo que era assim, eu resolvia... Eu brinco que era um cargo de resolver problemas, porque eu resolvia, eu tinha que resolver. Se eu não tivesse que resolver, se eu não resolvesse, não seria outra pessoa. Eu era a última pessoa para resolver qualquer situação ali da empresa. Então, eu tinha essa segurança de que, tá, a maternidade é cheia de seguranças, né? Então, eu pensava, não, isso aqui eu tô segura porque eu sei fazer. Né? Eu falo, o bebê nasce e aí você fala, eu não sei fazer nada. Como que cuida de um bebê? E na empresa eu sabia fazer, eu sabia resolver. Era a sua zona de conforto. Exatamente. Né? E aí, quando começou essa situação, eu comecei a ver que eu não ficaria na empresa, que não me cabia mais. Não me cabia nem pra mim e nem pra eles, né? E aí eu comecei a ver tudo isso e tal. Eu ia conversar, né, pra que houvesse um acordo, né, de que me mandasse embora, enfim, porque eu falei, eu não vou pedir demissão. Eu acho muito injusto também eu pedir demissão depois de voltar de uma licença. E aí foi e acabou no óbvio, né, na demissão. Eu acho que não precisava ter sido da forma que foi, né, de ficar ali. Eu sei que tem que ter esse um mês de... eles são obrigados por lei a dar uma cozinhada por um mês, que é a estabilidade, né? Mas assim, foi um mês bem conturbado psicologicamente, porque você olha e você fala, tipo, eu realmente não sou valorizada, assim, né? E eu acho que isso acontece em muitos lugares. Eu lembro que na época, quando eu comecei a ver TikTok, Instagram, enfim, sobre essa questão de trabalho versus maternidade, eu sigo até uma menina, não vou me lembrar o nome agora, no YouTube, e ela posta que a maternidade versus o CLT, né, a diferença que você tem ali quando você volta a trabalhar, de que não existe ali uma pessoa que vá pensar em você como humano, né, vai pensar em você como um número ali, então você tem que chegar, você tem que fazer seu trabalho, e se você não está sendo produtivo, tchau. E isso acontece em qualquer empresa, né, eu acho que quando você não tem uma empresa familiar, por exemplo, isso pode acontecer a qualquer momento. Não, né? Eu não lembro quem é, mas algum amigo falou uma vez pra gente. A gente tem que aprender que a gente não tem que viver pra trabalhar, e sim trabalhar pra viver. Exato. E é muito real, porque pode ser a empresa mais legal do mundo. Você é um funcionário e acabou. Exato. E o mundo, mesmo estando modernizado, mesmo as empresas falando que são totalmente feministas, não estão preparadas para a mãe. Assim, a gente não pode nunca generalizar, uma ou outra tem sim uma porcentagem que é legal, que guarda seu lugarzinho, ou que de repente também não quer ser injusta com a outra pessoa, que colocou no seu lugar, deixou ela lá, pôs você no outro cargo mais legal, mas a grande maioria não está preparada para funcionárias mães, não querem contratar mães, tá? Sim, se você na entrevista eles já vão te perguntar, né? Se você tem filho, quantos anos tem? Se for pequeno,
a probabilidade de você não ser chamada já é É enorme. lógico. Eu falo hoje em Enorme. dia pra mulher, não tem mais, você é formado? Não, você é mãe. Tipo, independente, você Porque pode eles ser... querem produtividade, né? E a mãe... Gente, assim, a criança acordou com febre. Quem vai faltar no trabalho, a mãe ou o pai? Ah, desculpa, é a mãe, não é? É, com certeza. A não ser assim, por exemplo, tá? Eu vou usar até vocês de exemplo. O Gustavo é dentista, né? Você era CLT. Então, de repente, numa dessas, dependendo do grau do que é a doença da criança, você vai pro trabalho, o Gustavo desmarca o paciente até meio período pra você conseguir voltar. Mas também é mais difícil, porque a mãe, você consegue deixar a Martina doente? Para, já Eu não consigo deixar a Martina bem, quem dirá doente. Exato, é que aqui sempre foi desmarco meu e do Lipe e a gente corre pra socorrer, entendeu? Porque os dois são dentistas. Mas eu não tenho nenhuma amiga mãe, nenhuma, eu tenho muitas amigas mães, que fala que na hora do aperto é o pai que falta no trabalho. Não existe isso, tá? É justamente o que você tava falando. O marido, ele entra no... O pai, né, no caso, não precisa ser marido, né? Ele entra no modo trabalho, acabou. Às vezes eu falo pro Lipe assim, Lipe, como que você consegue dormir tão fácil? Aí ele fala, nossa, é só fechar o olho. Eu falo, meu, sei lá, às vezes tem alguma questão que a gente tem que resolver, alguma conta, alguma dúvida, sei lá, escola, sei lá, qualquer coisa. Eu deito, eu fico, ele deita e dorme na hora. Olha, Ele tem um modo assim que eles viram uma chavinha. Em casa, essa questão de dormir é ao contrário. Eu sempre fui um urso, eu até falava quando eu tava grávida, eu falava, meu Deus do céu, o que vai ser a minha vida? Eu nem era isso, eu falava assim, o que vai ser a minha vida com a privação de sono? E graças a Deus a Martina, meu bebê, dorme muito bem, sempre dormiu. E eu não tive, assim, tive muita privação de sono, mas nada muito exorbitante, assim. Em casa eu que sou a pessoa que fecha o olho e durmo, assim. Mas não se você tiver um problema. Não. Essa é a questão. Se tiver alguma coisa acontecendo, é natural do homem conseguir dormir assim. Com 2 meses a Martina ela ficou resfriada. Eu fiquei, assim, a minha imunidade depois que eu engravidei, eu falo que ela foi embora junto com a minha placenta, porque não tem mais. Eu ficava doente, fico ainda doente todo mês. E aí com 2 meses eu peguei uma gripe muito forte. E consequentemente a Martina também. E aí eu acordava, eu lembro que um dia eu fiquei sentada na cama, assim, ela dorme ainda, né, no berço do lado da minha cama, eu ficava sentada, assim, encostava a cabeça na cabeceira, eu ficava encostada, assim, vendo se ela tava respirando, se ela andava com falta de ar, se ela tava com febre. Eu fiquei a madrugada inteira acordada. Eu gostava de acordar, amor, tá tudo bem? Tá. Acabou. E assim, é que é uma coisa que é muito diferente, porque eu não julgo um pai, obviamente, por isso, mas eu acho que é natural deles. É lógico, é um fato, é o nosso corpo, é a nossa cabeça. Eu acho que até o fato da gente ser, a grande maioria de nós mulheres, um pouco controladora, eu também não permitiria a situação onde eu saísse pra trabalhar e ele ficasse com meu filho com febre. Eu ia falar, tá louco? Eu vou ficar, entendeu? Exatamente. É muito normal. Exatamente. Mas, dito isso tudo, empresas não estão preparadas para mães, porque pra eles não é rentável. E a gente também, é o que você falou, a gente tem que entender isso. Eu não acho errado colocar uma pessoa no nosso lugar quando a gente tá ausente. Exato. O cargo tem que continuar, não tem problema. Mas aí precisa ser muito bem conversado e combinado. Ou essa pessoa tem que saber que é um cargo temporário e ela vai para outro lugar depois, ou ela ficou no cargo, beleza, e você já tem que saber para onde você vai. Agora, você voltar no auge do seu puerpério, achando que lá é a sua zona de conforto, e chegar lá, ficar largada, isso acaba com o emocional de qualquer pessoa. Sim. Né? Se você chegar no ponto de você ter que falar, olha, não tá legal, vocês querem me demitir? E a pessoa fala assim, eu vou te demitir. Tipo, fala, oi? Cara, E é o que eu falo, é combinado. Se você tem um combinado, mas você não assinou nada. Porque corporativo é assim que funciona. Você não assinou. Você não sei o quê. Tá, tudo bem, mas e o lado humano, sabe? E o lado de pensar como aquela pessoa vai se sentir? Porque assim, pode ter sido um erro meu? Pode ter sido um erro meu, acredito que seja de qualquer pessoa. Mas eu pensei, tá, se eu não voltar, como que vai ser? Porque até então, quando eu saí, seria, olha, você volta pro seu lugar. Eu pensei, mas e se eu não voltar? Como vai ficar? Porque eu tô há 4 meses sem saber de nada, então eu vou voltar, vai estar as coisas ali, pelo menos da forma que eu deixei, né? Ou então, sei lá, preparar um outro lugar. Eu acho que tudo é conversa. Acho que se tivesse sido conversado de, olha, Emily, infelizmente a pessoa que ficou no seu lugar se deu bem, ela se destacou, piriri, pororó, seria assim. não tem.
Nossa, vocês foram muito rápido, a gente nem terminou ainda. Tudo bem. Ela dormiu? Vida, ela me bofeteou, me arrebentou, não dormiu. A gente já tá terminando. Não tem problema. Eu fico com o livro no quarto, você fica Não, no vocês quarto? podem ficar aqui, só não falar. Eu fico com ela? Que eu vou. Ah, Continua, e aí? então eu acho que quando tudo é conversado e alinhado, as coisas fluem de uma forma Com muito certeza. melhor, né? Assim, olha, Emily, é assim que agora, a pessoa se destacou, mas ó, a gente deixou um lugar aqui, ou você vai trabalhar junto com ela por um tempo, enfim. Conversa. E o da Emily, por que que eu, assim, a gente, antes de começar, pensou em vários temas. Mas por que que eu queria trazer esse? Primeiro porque é a realidade de muita mulher, voltar pro trabalho e ser demitida depois desse 1 mês da estabilidade, ponto. Mas também porque eu sempre quero tentar mostrar aqui no canal um lado ruim e um lado bom. E a Emily teve um acontecido após isso que foi pra muito melhor na vida dela. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho. Porque eu acredito, eu sempre vou falar isso aqui, eu acredito muito que Deus escreve as coisas direitinho na vida da gente. Todo mundo tem lá o seu momento de brilhar, de ter sucesso na vida, desde que você seja uma pessoa muito boa. E foi muito o que aconteceu com ela. Depois que eu fui mandada embora, eu e o Gustavo, a gente parou pra pensar e a gente falou, tá, calma, o que a gente vai fazer agora? Né? Porque Isso é muito importante, casal alinhado, tá? Muito importante. a gente, antes mesmo de voltar, antes mesmo de engravidar, a gente já tinha essas conversas assim, de pensar como seria. Né? E aí aconteceu todo o fato de ser mandada embora, de passar por todo o processo de chateação que eu tava, enfim. E aí surgiu uma oportunidade. O Gustavo, na verdade, ele já teve o consultório dele, e aí por alguns acasos da vida ele teve que fechar. E ele sempre continuou trabalhando em outros lugares, assim como ele ainda faz hoje. Mas ele sempre teve o sonho, acredito que qualquer dentista, de ter o seu próprio consultório. Com certeza. E ele sempre teve esse sonho e se tornou o meu sonho também. Eu conheci o Gustavo dentro de um consultório que foi o meu penúltimo trabalho. Eu conheci ele lá e eu via que esse sonho era muito grande dentro dele, assim, de abrir o consultório. E eu parei pra pensar e falei, poxa, tá, agora eu fui mandada embora, eu tô em casa, né, sem fazer nada, em aspas, né, tirando a maternidade, sem trabalhar. Falei, bom, se você tá tendo essa oportunidade de abrir, abre e eu te ajudo, né? Eu falei, assim, você não precisa contratar uma pessoa pra trabalhar pra você, eu fico na parte administrativa, eu já sei fazer isso, porque eu já trabalhei com isso. Então eu falei, meu, vamos. Sucesso administrativo e marketing. O que mais ele precisa? E aí eu falei pra ele, meu, vamos, tipo, eu vou te ajudar ali e tal. E aí ele abriu o consultório em setembro, se eu não me engano. E aí eu desde então eu vou pra lá, eu trabalho com ele, né, trabalho ele fazendo a parte do marketing. Eu falei, poxa, não tem coisa melhor do que ter algo nosso. Não precisa dar satisfação nenhuma pra chefe, você não precisa bater ponto, né? Você tem a responsabilidade de ter aquele lugar, mas é o que eu falei pra ele, eu falei, meu, se acontece alguma coisa com a Martina, eu posso sair, eu posso ir sem precisar dar uma satisfação pra alguém, pedir autorização pra fazer tal coisa, e não ficar vendo cara feia, porque, né, você sai ali. Exatamente. Quando é uma empresa que não é sua, enfim, não é da sua família, óbvio que as pessoas não vão gostar, né? É natural que isso aconteça. Mas eu falei, meu, vamos abraçar isso, vamos de cabeça. E hoje a gente tem o nosso consultório, graças a Deus. E aí eu consigo ficar com a Martina, que era o que mais me preocupava, porque eu falava, poxa, a minha sogra, a minha mãe, minha cunhada, elas cuidam maravilhosamente bem da Martina, assim, é algo que eu sou grata a minha vida inteira. Mas ninguém vai fazer como você faz. Mãe é que mãe é mãe, né? E foi bem uma fase que a Martina tava no salto de 4 meses. E assim, eu falei, gente, esse salto ele vai acabar comigo. Regride o sono. Nossa, Ave Maria, chora. Eu falei, gente, isso vai acabar comigo. Eu tava exausta. E aí ter que acordar 6 horas pra ir e tal. Enfim, e daí eu peguei e agora é tudo mais tranquilo, assim, né? O consultório também é do lado da casa da minha sogra, que é quando a Martina fica ali com a minha cunhada, enfim, é bem pertinho, então a gente não tem mais aquele negócio de ter que acordar tão mais cedo. Tirar ela da cama. O problema não era eu acordar, eu acordava tranquilamente. O problema era que, poxa, eu tinha que tirar ela da bebezinha, da cama quentinha, enfim. E hoje a gente não tem mais isso, a gente tem as nossas responsabilidades, mas a gente tem
uma rotina mais flexível, de conseguir fazer coisas para a nossa família, mas também a responsabilidade de trabalhar, de, né, mudar ali a vida de pessoas que são os pacientes, enfim. E hoje tudo, assim, graças a Deus, mais tranquilo, mais leve, né? Eu não tenho mais aquele peso de, poxa, eu tô saindo de casa, deixando minha filha, indo trabalhar e não sendo valorizada por aquilo que eu faço, né? Que é uma grande questão. Exato, e hoje eu consigo fazer mais coisas do que eu fazia com liberdade, né? No trabalho mesmo em si. Então eu tenho uma ideia ali, eu falo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, tendo uma visão ali mais estratégica, enfim. Eu falo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vai dar certo, ou esse aqui não vai dar certo. E eu consigo colocar em prática. Sabe que quando vocês abriram o consultório, isso é uma coisa que eu conversei até com o Lipe depois. Eu falei, nossa, eu achei tão bonito, porque o Gustavo é o dentista, né? Então ele poderia fazer uma propaganda falando do consultório dele. Sim. Não é, gente. Eu te falei isso também, né? Eu achei muito maravilhoso. Porque a hora que ele começa a apresentar, ele faz questão de falar, nós somos os donos do consultório. Eu faço a parte de atendimento e ela de área administrativa. Eu achei tão legal, porque pra mim, eu acredito muito no conceito família nesse sentido. Né? A gente tem que correr junto. É nosso, é tudo dividido, Exato. é tudo junto. E isso é fortalecimento, assim, Exato. do casal, da família. Eu achei tão bonito, assim, tão legal. E eu falei isso pro Lipe, falei isso pra ela, porque eu adorei mesmo. Foi muito engraçado, na verdade, porque ele abriu o consultório e aí ele tinha ali, tipo, algumas fotos e tal. E eu sou muito detalhista com essas coisas, né? De fazer, enfim, montar os posts e tudo mais. Eu preciso de fotos E as boas. fotos dele, ele tinha 30 quilos a mais do que ele tem Exato, hoje e tem também, essa né? questão que ele emagreceu também. Então, assim, eu virei pra ele e falei, não, pera. Falei, eu vou te dar um ensaio fotográfico de presente, a gente vai gravar vídeo institucional, vamos fazer essa divulgação e tudo mais. Beleza. Fui, levei as meninas, fizemos tal. E ele, alguns dias antes, ele, amor, vamos no shopping que você vai comprar algumas roupas pra tirar as fotos. Aí eu, oi? Que foto? Isso é o marido? Pelo amor, o marido que fala, vamos no shopping? Que é isso? E aí, nós fomos pro shopping e tal. Eu não ia falar não, né? Eu sabia sempre onde eu ia pro shopping. Eu falei, não vou falar não. Beleza, fomos e tal. Comprei as coisas, chegou. No dia seguinte que a gente foi gravar o vídeo, ele vira pra menina e fala, quem vai gravar é ela. Hã? Eu falei, como assim? Eu falei, não, tá louco? O consultório é seu, tipo, não faz sentido eu aparecer. Aí ele, não, faz sentido sim. Ele falou, você também é o rosto daqui. Ele falou, eu quero que você tenha esse consultório como seu. Ele disse, o sonho sempre foi meu, mas a partir do momento que ele se tornou seu, então isso é nosso, né? Ah, E eu sempre encorajei ele de abrir o consultório de ir atrás e tal. Não é barato, né? A gente tinha planos de viajar esse ano com a Martina e a gente adiou esse plano pro próximo, enfim. Porque a gente tinha essa necessidade e esse sonho pra realizar antes disso, né? E aí ele falou, não, então você vai gravar, você vai fazer. E aí foi quando eu fiz o vídeo apresentando o consultório, mostrando pra ele tudo certinho. Foi lindo. E aí foi assim, mas foi muito engraçado porque ele me pegou despretensiosamente, né? Ele falou, não, eu não ia te avisar antes que você ia gravar porque você não ia querer. Eu falei, bom, eu gosto de estar atrás das câmeras, né? Eu sou social media, então eu gosto de estar filmando, não ser filmada. Mas ficou muito legal, eu adorei, achei super fofo. E aí aí foi, às vezes eu apareço em alguns vídeos também, posto lá, mas sempre quem tá por trás do Instagram, das redes sociais, enfim, sou eu. E aí eu fico nessa parte, né, é algo que eu já fazia antes de entrar na última empresa que eu estive, e eu tenho essa experiência, então a gente juntou o útil ao agradável e foi. Eu vou, assim como eu sempre pergunto para minhas convidadas, eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram pessoal da Emily, vou deixar o Instagram do consultório deles, quem for da região da Moca e né, todo mundo que quiser conhecer um pouquinho do trabalho do Dr. Gustavo, eu vou deixar lá, então podem clicar para conhecer que vocês vão adorar, com certeza. Sim, com certeza. Então é isso. Muito obrigada. Eu te agradeço por ter bom. vindo, por ter passado um pouquinho da sua experiência pra gente. Isso é mais comum do que a gente imagina. Inclusive no fim de semana a gente foi num churrasco e
uma das meninas que estava lá, que tá com uma bebezinha pequena também, voltou de licença maternidade, deu um mês mandando embora. Falei, ai meu Deus, Sabrina, não acredito. E foi, gente. Então, assim, é uma coisa que acontece com muita frequência. Infelizmente é muito comum. Muito comum, e eu acho que a gente tem que saber enxergar uma boa oportunidade disso, né? É difícil, não é fácil. Isso. Mas as coisas acontecem pro bem. O que me deixava tranquila, eu pensava, bom, pelo menos eu tô com a minha filha. Eu tô cuidando dela, eu tenho esse privilégio desse tempo de estar com a minha filha, porque passa muito rápido. Eu pisquei, a Martina já tá com 9 meses. É isso. E hoje tudo é mais leve, tudo é mais tranquilo, eu tenho mais flexibilidade, eu consigo criar a Martina, eu consigo vê-la crescer. E foi um tempo ruim, foi uma coisa que mexeu muito comigo, mas que hoje é tudo muito bem resolvido. Tenho contato com algumas pessoas da empresa também. E tá tudo bem, assim, tem coisas que acontecem, infelizmente, mas não deveriam acontecer, não deveriam, mas acontece, o que a gente tem que fazer é tentar olhar com outros olhares, não com raiva, não com, enfim, com qualquer outra coisa ruim, porque tudo acontece no momento certo, porque tem que acontecer. É isso. Né? Talvez se eu não tivesse sido mandada embora, eu não teria visto a evolução da Martina tão de perto, assim, porque 3 dias presencial é dia pra caramba. Né? Então, hoje eu consigo ver ela desenvolver, eu consegui ver ela engatinhar pela primeira vez, eu consegui dar a comida dela pela primeira vez, que era uma coisa que me pegava, porque eu pensava, né, eu vou trabalhar e não vou conseguir dar a primeira refeição da Martina. E hoje eu consegui, então, é sempre a gente pensar, assim como tudo na vida, a gente pensar com outros olhares, né? Isso mesmo. Não só com o olhar ruim das coisas, porque nem tudo é algo ruim. E toda vez que você estiver muito focada no trabalho, respira e lembra, eu sou substituível em todos os lugares, menos na minha casa. É isso aí. Obrigada, amiga, por ter vindo. Eu que agradeço. Amém. Gente, a Martina é linda, maravilhosa. Ela é. Fiquei muito feliz, inclusive ela tá aqui agora. Eu não vou mostrar, mas ela está aqui na minha casa, lá no quarto. Sim, Com o escondida. papai, escondida, junto com os meus também, porque hoje Deve estar uma bagunça. essa é a vida de mãe. A gente teve que ficar com todo. Tem 4 Tá crianças todo aqui. mundo aqui. Mas obrigada, espero que vocês gostem. Não esqueçam isso, de curtir, compartilhar, mandar para suas amigas. Até semana Tchau. que vem. Tchau, tchau.